Alô, galera, começando mais um de letra de número 183, é isso. E vamos começar com o que há de importante no futebol paranaense. Às vezes você fala o óbvio, Matheus Afonso, João Matheus anuncia aqui Joaquim, e o Bório que daqui a pouco entra, e aí parece que você falou uma enormidade, quando na verdade você falou apenas o que é óbvio. E a gente tem que dizer que Operário e Maringá, Matheus, estão na final do Paranaense, não que a dupla Atletiba não chegou nela. A gente talvez pela proximidade, por morarmos aqui em Curitiba, a gente acaba às vezes perdendo um pouco o foco. E eu falei isso, olha, não vamos inverter a manchete, é o Maringá que está na final, não é o Atlético que foi eliminado. Muita gente me parabenizou, mas, gente, eu falei apenas o óbvio. Eu sei que às vezes é difícil falar o óbvio, né, Matheus e João, mas precisa ser dito. Cara, eu acho que principalmente o Maringá, né? O Maringá há muito tempo, né? A gente diz aí há muito tempo, dos últimos 3 anos, que o Maringá tem feito boas campanhas no Paranaense. Mas se a gente analisar todo o projeto, né? Que a gente até comentou no último programa aqui, o Jorge Castilho assumiu o Maringá na Série B do Paranaense, né? Então, o trabalho que foi feito, que está sendo feito, ele é gigantesco, ele é maravilhoso. No ano passado a gente já viu o Maringá tirar o Curitiba, nesse ano a gente viu de novo, né? A gente imaginou, claro, que o Atlético tinha mais time, que o Atlético poderia fazer um jogo bom dentro de casa, mas foi engolido pelo Maringá, essa é a verdade, né? Eu fiz uma matéria ali do pré-jogo, falando sobre o Maringá, e na coletiva, né, do primeiro jogo após o empate, o Jorge Castilho foi perguntado: olha, você pressionou o Atlético hoje, né? Você conseguiu fazer com que o Atlético se sentisse desconfortável através da sua marcação. No jogo da volta, você vai recuar o time, né? Você vai mudar o seu estilo de jogo? Ele falou: de jeito nenhum, eu vou jogar da mesma forma. Eu vou jogar da mesma maneira. É a única maneira que o meu time sabe jogar. É pressionando, é jogando para cima, tendo uma defesa forte, mas tendo um contra-ataque muito rápido. Eu só sei fazer dessa forma. E parece que o Barbieri não viu essa coletiva, né? Parece que o Barbieri imaginou que as coisas não aconteceriam. E aí deu no que deu, 3-0 Maringá. Nossa, não tem nem o que dizer. O Maringá foi melhor, o Maringá conseguiu fazer um jogo muito bom e passou. Relacionado ao Operário, a gente até disse aqui, eu fui uma das pessoas que falou: olha, eu levo um mini favoritismo ao Londrina, porque o Operário já vinha de 2 disputas de pênaltis, né? Uma no Paranaense e outra na Copa do Brasil. Imaginei que o Londrina tinha um momento melhor por vencer as 2 partidas contra o Cianorte, e de fato foi uma questão muito equilibrada, né? Mais uma vez nos pênaltis, o Operário conseguiu mais uma vez passar, chega à final, e agora, meu amigo, agora é final. Agora o jogo muda totalmente, mas vai ser um grande jogo, vai ser muito legal acompanhar tudo isso, né? 2 times aí considerados do interior, né? Porque o Operário aqui do lado, mas já é considerado do interior, e tem tudo para ser um grande jogo, e chegou quem mereceu mais, quem teve mais competência, quem jogou melhor durante toda a competição, porque o Operário fez uma primeira fase muito boa, né? E o Maringá, no mata-matas, tem se tornado um time cada vez mais copeiro, não só no Paranaense, mas também na Copa do Brasil, e mereceu demais. Eu acho que a final está em boas mãos. E aí, João, você estava em qual jogo nesse meio de semana, João? Você fez algum? Eu fiz o do Atlético. Então, a gente, quando vê o jogo, a gente vê que o Maringá jogou. Né? A gente vê, e é óbvio, nós já vamos falar do Atlético, já vamos falar do Curitiba, gente, é claro. Mas eu acho que a gente tem que começar com quem está na final. E o Maringá joga desse jeito. E eu acho que para amanhã, né, nós estamos gravando sexta-feira, 21 de março, são 9h45, você está ouvindo o programa um pouquinho depois. E o Maringá não vai mudar. Agora, o Operário sabe se adaptar, né, João? Sabe. Só corrigindo, na verdade eu fiz o jogo do Operário e Londrina. Parabéns. Eu assisti
todo o jogo do Atlético e realmente concordo. Só o Maringá jogou, né? E ao final do jogo, tanto o Allan Kardec quanto o Barbieri voltaram com a mesma desculpa de gramado, né? Que foi o gramado do jogo da ida, que foi, porque aquele gramado prejudicou. Meu amigo, vocês estão jogando em casa, cara. Vocês tomaram 3 gols jogando no seu gramado, né? E o Barbieri que falou que o jogo seria em um outro contexto, e foi. O contexto foi do Maringá. Só o Maringá se adaptou ao jogo, só o Maringá foi para cima, e depois que teve o primeiro gol, eu até imaginei, pronto, agora o Castilho vai estacionar um ônibus ali na Buenos Aires e não vai passar ninguém, não vai entrar mais ninguém nessa área do Atlético ali, e foi o contrário, ele foi para cima, ele continuou indo sem medo. Fez o segundo gol, quando fez o terceiro eu tava tipo assim, cara, o que tá acontecendo? O que aconteceu com o Atlético, que ele sofreu um baita de um apagão no segundo tempo, principalmente, e não jogou mais futebol. E o Barbieri tomou uma aula, né? O Barbieri tem que assistir de novo o jogo, né? Rever vídeo, essas coisas e tal, para ver se aprende um pouquinho com o Jorge Castilho como que monta um time para jogar fora de casa. Pois é, fora e dentro de casa. Bório, você bota favorito Operário e Maringá? Cara, eu acho que o Maringá tá um pouquinho em vantagem por ter enfrentado um adversário, digamos, mais forte, mais encorpado, né, na semifinal, e ter feito um baita de um jogo, né, fora de casa como visitante. O Maringá deu um espetáculo na Arena da Baixada, né? E como o João falou, cara, a desculpa do Barbieri de a culpa foi do gramado do Willie Davis. Cara, mas o jogo foi na Arena agora. Que desculpa que você vai dar do gramado? Tomou 3-0 em casa, velho. E não dá. A impressão que dá é que o Barbieri tá perdido. Ele não sabe o que fazer. Porque e ele falar. Só um adendo, né? Ele falou assim: o Maringá não joga e não deixa jogar. Pô, ele tomou 3-0 em casa. A culpa como é que um time desse não joga? A culpa do Atlético se jogasse. A culpa do Atlético perder e jogar mal é porque, né, o Atlético perder e jogar mal é porque o Maringá joga muito, né? Esse que é o esquema. Olha, a gente sabe, né, que dentro do Atlético há muita soberba, né? Não, nós somos melhores, coisa e tal, né? O Marcelo Petralha fez muito isso nesses últimos... Estão completando, hein? Estão para chegar aos 30 anos da era Petralha, hein? Logo, logo. Falta pouco. Mas o Barbieri, ele foi de uma pretensão durante o Campeonato Paranaense inteiro. Sim. Assim, a gente respeitou nada. Era a Ferrari, era não sei o que do melhor time, a nossa obrigação é ganhar de todo mundo, e não sei o que. Ele foi soberbo, ele foi pretensioso. E assim, eu nunca vi, Matheus, João, Bório, a evolução tática que ele dizia que o Atlético estava tendo. O Atlético era um time que refletia, Bório, o treinador. Não, nós somos melhores, nós somos a Ferrari, bota a Ferrari para jogar na pista de terra, não joga. Mas o Atlético fazia um gol e não, agora nós ganhamos o jogo, agora está tudo resolvido. Aí chegou um adversário que botou pressão neles, como ninguém botou pressão, nem Curitiba, nem Operário, nem Londrina, ninguém botou pressão no Atlético como o Maringá botou, e o Atlético abriu o bico. Foi bem isso que aconteceu, realmente. A arrogância tomou conta do Barbieri e ele achou que o Atlético ia ser campeão só pela camisa, né? Só pelo nome. E aí deu no que deu, o Atlético tá fora. Muita gente falou em vexame, teve gente até que comentou aqui no canal, porque num é vexame, no outro não é, meu Deus do céu, é duro, né? Às vezes a leitura ela é muito... Quando você olha tudo com o olhar pura e simplesmente de um time, acontece o que aconteceu depois do jogo no Boulevard. Tem um bando de idiota e ataca a banda. Cenas lamentáveis, né? Que absurdo isso, né, cara? Nós vamos ter que botar uma placa na frente, por favor, não bata no pianista, né? Vai ser assim agora. Não, e o mais absurdo é que, foi eu que escrevi a matéria, né, para Rick lá. Cara,
não se tem motivo, e aí você passa a analisar que estava sendo ameaçado há muito tempo. Tipo assim, não foi algo que aconteceu de hoje, que foi uma revolta desse jogo. Nas redes sociais, o time caiu e teve bar. Caiu e teve bar. É isso que me deixa assim. Né? Mas o principal. Bar, né, Matheus? Né, João? É só um bar que é o culpado, porque o outro bar ou a outro lugar, um negócio que estava na rua de trás, esses podem continuar vendendo bebida, né? Sim, sim. Não, o Mastriani não fez gol lá dentro, mas a culpa é do cara do Tantan, né? Como é que eu posso dizer? A banda que desafinou. O Mikael levou 3 gols. Puto, o cara do pandeiro, né, cara? Tinha que ser ele ali, né? Não, se fosse o cara do pandeiro no gol, não tinha levado 3. Meu, é uma imbecilidade, cara, que não tem tamanho. Pô, por favor, cara, os caras estão tocando, os caras... Gente, tudo bem, não é uma festa porque o time foi eliminado, o time perdeu, mas é natural ali de você sair do estádio com cabeça quente, ou então, tipo, pô, eu quero esquecer o que aconteceu e tomar uma, né? Pô, vamos limpar a cabeça aqui do que aconteceu. Aí até não, o jogador que perde vai pro bar, imagina os torcedores, pô. Não, aí vão lá, atacam a banda, atacam pedra no ônibus do Maringá. Gente, que pois isso? é, teve isso também. Jogar pedra no ônibus do Maringá. Pô, não, acertei 2 janelas do Maringá ali, o placar vai ser revertido, né? Pô, não faz sentido, cara. Bando de imbecil também, vou te contar, viu? Agora, olhando em perspectiva, ainda acho, Matheus, ainda acho que o Atlético chega na Série B um passo à frente no Curitiba. Isso não mudou a minha opinião. Acho que o Curitiba tá virado no saci. E o Atlético, ele precisa contratar. Eu acredito assim, o Atlético chega um pouco, mas assim, cara, não há muita coisa, porque como a gente até disse, né, eu acho que as duas campanhas, as duas equipes, eu acho que o Coritiba, eu acho que o problema é maior porque não pegou a Copa do Brasil, né? Eu acho que aí existe um agravante maior, porque Independente, porque caiu na primeira rodada, nas últimas campanhas da Copa do Brasil, não vai fazer diferença. Gente, faz porque para você disputar você já recebe uma grana e claro, a chance de você avançar uma segunda, uma terceira fase, ela é maior, e você tende a ter uma grana interessante com isso. Enfim, o que eu acredito nesse caso, o Atlético chega um pouco na frente, mas não é muita coisa. Eu acho que as duas equipes a gente fala assim, poxa, chegou o Mozart no Coxa, tem que dar tempo para trabalhar, mas a gente já conseguiu ver que as coisas não estão andando como deveriam. Por exemplo, a contratação do Giovani, a contratação de uma zaga mais velha, agora é para chegar o Zeca, que não é tão velho, 30 anos, eu acho que é ok. A saída do Rafinha, a gente consegue perceber que o comando ele não está como deveria. Né? E pelo lado do Atlético, a gente fala que as coisas não estão funcionando há muito tempo aqui. Desde o começo a gente fala, pô, o Atlético tem um problema aéreo na bola defensiva, mas não tomou gol nos últimos 3, 4 jogos. Sim, jogou contra o Pouso Alegre, tomou gol do Guarani de Bagé, aí tomou gol do Maringá. Então, assim, o período em que o Atlético melhorou defensivamente foi contra adversários fracos, gente. E aí você chegar numa Série B com esse recorte, eu acho que ele é muito perigoso para os dois lados. Né, para o Mozart, que ainda não conseguiu mostrar para o que veio, não conseguiu demonstrar o motivo do pedido das contratações que ele quis. Né, eu acho que ali quem teve um mínimo destaque, por enquanto, foi o De La Torre, que caiu de produção também. Então, eu acho que os dois chegam basicamente com os mesmos problemas. Eu acho que ainda falta comando, eu acho que ainda falta contratações a serem feitas. Né, o Curitiba já está aí atrás de 2 laterais, um deles é o Zeca, o outro é um português que estava na Portuguesa, se não falha a minha... e mais um volante, né? Porque sabe como é que é, né? Eu ia comentar, né? Vem 2 lateral e um volante, né? De brinde. Isso, e aí o que acontece? Então, o Atlético vai precisar de um lateral esquerdo. A partida que fez o Fernando na Liga Arena, com todo respeito, é um garoto muito gente boa, é um garoto que, olha, 10, mas isso não se coloca na conta. Né? É um cara que não consegue ter profundidade, é um cara lento, é um cara que não consegue atacar, não consegue defender.
e ainda assim não se coloca, por exemplo, o Léo Derek para jogar, que é um garoto que na base, na seleção brasileira sub-20 tem se destacado, não é utilizado, e o Atlético também, por enquanto, não se mexeu para ir ao mercado. Então é um problema muito grande você iniciar uma Série B com o Fernando na lateral esquerda. Eu acho e o Esquivel lá correndo, né? E o Esquivel com problema de pubalgia que já dura 6 meses. E aí, qual que vai ser a questão? Eu acho que os dois trabalhos precisam melhorar, os dois times precisam contratar, e não vejo tanta disparidade para a chegada da Série B entre as duas equipes. E aí, bora? Cara, o cenário é preocupante. Mesmo Essa é a verdade. Mesmo aí faltando 2 semanas aí para a estreia aí na Série B, cara, pelo retrospecto, a gente imagina que Curitiba e Atlético vão brigar pelo meio da tabela. Você não vê nenhum dos dois com potencial para brigar pelo G4. Nenhum dos dois. Eu tô mais otimista com o Operário do que com o Curitiba e Atlético. É o time melhor treinado. E é o time que tem mostrado futebol, né? Que o Curitiba e o Atlético, você vê, o Curitiba agora fica só esperando a estreia da Série B, não tem mais nada para fazer. Então serão aí 15, 20 dias. Tirando o tempo de férias, eu não me lembro há quanto tempo o Atlético e Curitiba ficavam sem jogar, né? Porque o Atlético jogou quarta, então 20, 21, 22, 3, 10. Cara, 2 semanas. 2 semanas sem nenhum jogo de Atlético e Curitiba. E eu já li que o Atlético não vai atrás de nenhum amistoso, no máximo fazer jogo-treino. Mas posso ser sincero? Aí eu vou dizer um negócio. Eu acho melhor jogo-treino mesmo. Mas se a Várzea que foi Curitiba e Santos. Aí é melhor não fazer, né? Tanto que o Curitiba viu o enrosco que ia ser enfrentar o Botafogo, falou: epa, abandonou, né? Vamos cair fora. Olha que o Santos está jogando mais que o Botafogo, e o Santos está melhor que o Botafogo nesse momento. Mas olha, assim, eu acho que a gente precisava, e acho que até um pouco a gente, né? Porque a gente também estava nesse papo, né? Não, o Atlético tem que bater e subir, tem que só tomar impulso e voltar. O Curitiba tem a obrigação de subir. Eu continuo achando isso. Só que assim, é a mesma história do favoritismo. Muita gente, e porque você dizia que era favorito, não sei o quê. Favoritismo não é vaticínio de resultado. Favoritismo não é interesse ou desejo ou torcida. Favoritismo é avaliação, é análise, né? Hoje, eu não digo, João Matheus, que haja um favorito na Série B. Não. Talvez o América um passinho na frente de todo mundo, mas acho que nem isso. Que a gente vai olhar para o América que ganhou do Atlético no sábado, mas o América tinha tomado 4 do Atlético Mineiro no outro jogo, né? Só ganhou ele e tomou 4 no outro. Então, eu não vejo um time. Só que esse time tinha que ser o Atlético. Sim, porque é o que mais recentemente, não só o Atlético, né, mas também acho que o Atlético Goianiense, que também estava na Série A ali, enfim. Então, os times que recém caíram, né, também são o os times. O Atlético Goianiense tomou um vareio também, né? Vareio que deixou o Jair Ventura perdido no bailinho, né? E outra, né? A Série B também tá recheada de SAFs, né? Então tem o Amazonas, tem o Cuiabá. Minto, só falei bobagem. Eu confundi o Goiás com o Atlético Goianiense. Tudo que eu falei em relação ao Dragão se refere ao Goiás, inclusive o vareio do perdido no bailinho Jair Ventura. Mas concordo, não temos um favorito ali na Série B. E para mim sobe o Operário e mais um paranaense. Né? O Atlético e o Coxa vão ter que brigar pelo 4º lugar. Para mim o Operário sobe ali como 3º. Não acredito que tenha força para subir como campeão, mas tem um bom trabalho. O Bruno Pivetti, eu acho que ele consegue continuar bem, arrumar bem esse time, continuar o trabalho que foi feito no passado, e ele consegue levar esse time para a Série A. Agora,
o Atlético e o Coritiba vão ter que comer muito arroz com feijão para chegar no nível que o Bruno Pivetti tá com o Operário. Vai ter que comer muito arroz e feijão. Porque o Pivetti, é bom lembrar, ele tem menos recursos do que o Mozart e o Barbieri. O Operário tem menos dinheiro do que o Coritiba e o Atlético, em tese, né? O Atlético, com certeza, óbvio. Mas o Coritiba, em tese, porque a gente nem sabe. Agora o papo de hoje é venderem o Coritiba, né? Pois é. Então, Revender, né? Revender. Que virou um Passat o Curitiba. Virou um Passat. Comprou um carro usado, começou a dar muito problema com o mecânico, né? Agora é passar para frente ali. Repasse. O Gol sempre teve alto valor de revenda, né? Sem abrir o capô, né? Não pode abrir o capô, tem que comprar de olho fechado. Vai vender no leilão, então, pô. Mas o Operário, ele sabe lidar com as restrições que ele tem. A gente fala muito do Maringá, e acho que o Maringá tem que ser exaltado, mas assim, eu comentei o jogo Londrina e Operário, e assim, o Operário fez um grande jogo. E o Operário tem um elenco mais retilíneo, um elenco mais regular. Não estou dizendo que é melhor, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou dizendo que é mais regular do que Atlético e Curitiba. O Operário tira jogador, entra jogador, está no mesmo nível. Sim. É um timaço? Não, mas é um time eficiente. Tanto que o Operário está na final. Curitiba e o Atlético não estão. Sim. Bem O Operário reverteu o 1-0 que tomou no Germano Krieger lá no Estádio do Café. O Operário foi eliminado, vamos ser sinceros. Ninguém estava mais acreditando que o Operário ia virar. Tanto que o Elias, o goleiro do Operário, fala isso na entrevista depois do jogo. Entra a máxima do Bório, né? Do Bório não, do Ricardo. Quando ninguém acredita no Operário, o Operário vai lá e faz 2-0. O sujeito não está aqui, mas fiscaliza, né? Exato. O Ricardo, eu ia enviar o teste da loteria antes para ele, mas eu não vou enviar, porque eu sou canalha, só depois da gente fazer o teste. Claro, com certeza. É o melhor teste da loteria que nós já fizemos. Rapaz. Deixa eu aproveitar aqui. Expectativas foram criadas. Até porque na terça eu e o Bório falamos sobre isso. Chegamos aos nossos 17 mil inscritos aqui no canal. Opa. No momento dessa gravação, estamos com 17.061 inscritos no canal, o que é um número muito legal. Por isso quero agradecer a todos. E faça como o João, né? Olha aí, ó, anuncia aqui. Anuncia aqui, porque nós queremos recebemos o e-mail da Grove. De quem? Da Grove? Quem? Não. Da Grove que a gente fez, não recebemos? Ok. Não. Okay. Podem comprar suplementos de outra marca. Tô ligado na Max Titanium lá, então. Isso. Fala agora ele tem tempo para ver isso. Fala lá com a empresa do Rafinha de suplementos, né? Porque agora. Agora vai tá tranquilo. Gente, vamos lá. Assim, eu sou uma pessoa muito, muito otimista. Eu sou poliana. Agora vai ter Vale Tudo de volta, vai voltar o Poliana, né? O Poliana era da literatura, coisa e tal, mas aqui para o brasileiro, o Poliana era o Pedro Paulo Rangel no Vale Tudo, que ele sempre dizia que ia acabar tudo bem. Vamos ver o Poliana 2025, se ele ainda acha isso. Mas eu não acho o Rafinha jogar um torneio de veteranos, de lendas do Bayern de Munique um problema. Agora, é um problema ele fazer como ele fez. Ele mentia um problema. Pelo amor de Deus, que é isso? Não vou. Eu acho que se ele tivesse falado para a diretoria, falar, pessoal, fui convidado lá para jogar um torneio. Vou aproveitar que estou lá. Vou aproveitar, né? Lá e vou ter minha fama lá no Bayern lá, e os caras me chamaram, eu vou lá, bater uma bola lá e pronto. Eu acho que a diretoria não ia negar. Claro. E não é um convite que chega, tipo assim, bora jogar uma pelada na sexta, tipo, na quarta. Não é um rolê desse jeito. É um evento grandioso. Se tinha uma audiência, o Curitiba diz que recebeu documentos dessa audiência, então vamos acreditar que eles existem, a audiência também não se marca
Mesmo com a justiça célere da Alemanha, não vai se marcar de uma hora para outra. Sim. E aí, cara, não esquece teu dezão e vamos lá. Dá tempo até para a assessoria preparar ali uma gestão de crise ali para acalmar um pouco o torcedor, falar, né? Ou a gente vai receber uns valores, assim, assado, sei lá, né? Inventa alguma coisa para dar uma acalmada também. Mas acho que o torcedor não estava muito ligando para isso também, viu? Mas ia ter aquele torcedor que ia falar, mas como assim? O time nessa situação e jogando torneio festivo e não sei o que, sempre tem. Eu até ia, mas aí entre jogador e diretorista não é tudo certo, né? Não, e tipo assim, eu acho que quinta-noite, gente. Eu acho que o problema maior disso tudo foi o Coritiba se sentir traído na situação. Você dizer para tua mulher, eu tô aqui em casa e você tá longe. Cara, eu acho que essa é a questão. Foi a surpresa do Coritiba. Se ele falou, eu tenho coisas particulares para resolver na Alemanha, que eu preciso resolver. E, em conjunto, existe o jogo. Eu joguei lá 10 anos. Fui campeão. Os caras vão fazer uma brincadeira. Eu vou lá, vou no jantar, vou jogar 15 minutos e eu preciso resolver coisas particulares lá. Eu acho que estava tudo certo. O problema foi que ele negou para a própria assessoria pessoal dele que ele não iria jogar. A assessoria pessoal do Rafinha não sabia do fato. Então, assim, as pessoas que trabalham diretamente com ele não sabiam. E aí, do nada, o cara aparece no jantar. Não, mas ele foi no jantar, mas ele não vai. O Coritiba e a assessoria dele. Não, ele não vai jogar. Começa o jogo, o cara tá de uniforme dentro do campo. Aí é complicado, porque aí tanto a torcida, quanto o clube, quanto a própria assessoria se sentiram traídos pela palavra do jogador. E aí, logicamente, a torcida ela não perdoa nesse caso, né? Eu acho que, todo mundo divulgou que ele não ia, todo mundo divulgou que o cara estava lá por problemas particulares. Mas aí livrou um tempo aqui à noite, como o João falou, me chamaram aqui para uma pelada 9h30, e aí o cartório que eu fui lá, o júri, fechou às 6, eu não tinha nada para fazer. Aí eu tinha uma chuteira aqui. Se dá tempo ainda. Rapaz, bateu uma bola aqui. Né? Tipo assim, essa é a questão, esse é o problema. Então aí ficou difícil, né? Aí, logicamente, o clube ficou chateado, a torcida ficou chateada, e eu acho que, para ser sincero, ficou pior pro Rafinha. Fica pior para o jogador, que sempre se disse torcedor, sempre quis demais, e aí não valorizou aquilo que ele disse que sempre quis. E que pelada meia boca, né? Que foi uma... Diga, João, desculpa. Não, pelada meia boca, né? Ribéry, Robin ali, né? Só né? E eu acho que o Rafinha só não é o Neymar porque acho que para a esposa ele não mentiu. Né? Para a esposa ele deve ter falado, não, amor, eu vou jogar lá e tal, só fica, né? Só deixa abaixo aí com a galera, mas para a esposa ele não deve ter mentido. Senão daí ele vira Neymar. Agora, vocês acham que tem alguma coisa assim de, olha, eu acho que o Rafinha estava querendo picar a mula? Não sei. Não acredito em algo nesse sentido. Até se estivesse querendo picar a mula, eu acho que seria mais homem da parte dele se ele só pedisse as contas mesmo. Falar, gente, deu. Não vai dar, não tá funcionando, vou pedir a conta. Então foi só aquilo lá, isso aí não vai dar nada. Provavelmente. Eu acho que o pensamento foi esse. Eu acho que vai dar um BOzinho, mas eu volto. Ali faço uma postagem nas redes sociais, peço desculpa publicamente, posso tomar uma multa, e o time está sem jogar mesmo, vamos lá, vou pagar a multa, volto, peço desculpas e seguimos a vida. Então, daí esse era o teor da segunda hipótese, né? Porque diz que a reunião era ou tu paga uma multa e pede desculpa, ou vai embora. E aí a diretoria e o cara ir embora, Quer saber? Tô indo então. Então, aí pode ter pesado a coisa. Ele falou, com esse time, com esse elenco aqui, nós vamos fazer só fiasco nessa Série B. Eu vou cair fora. Eu tenho um nome a zelar, eu vou pular fora desse barco. Né? Pode ser bastante para ser considerado herói ou vive tempo suficiente para virar vilão, né? Igual aconteceu no Grêmio. Porra. Depois dessa. Rapaz, depois dessa.
Nada mais pode ser dito depois dessa frase. Senhores, vamos lá então para mais um teste. Esse, se não me engano, eu tenho que ver aqui o resultado do anterior para ver que número que é esse teste. Esse é o teste 33. 33. 33. E vamos lá, até para a gente começar a falar um pouquinho mais, começando com o Maringá e Operário, jogo de ida da final do Campeonato Paranaense. O Maringá, ele vai jogar na garganta do Operário, bora. E aí? E ele vai contar com a torcida, né? E ele está acostumado com o gramado do Willie Davis, né? E ele isso, infelizmente, não dá para discutir. O gramado não dá. Não, o gramado horrível mesmo, né? Horrível. E aí até fica naquela coisa, o estádio é da prefeitura? Pois é. Então, uma falha da prefeitura na manutenção do gramado do Willie Davis, diz que estavam tirando praga de balde. Pois é. Do jogo de domingo passado. E aquela coisa, o Maringá tá muito embalado, né, cara? Porra, ele vem de uma vitória fantástica sobre o Atlético e vai jogar em casa. Eu acho que o Operário vai ter que se segurar lá atrás para não tomar um monte de gol. Isso é legal, né? A gente vai ter uma final com casa cheia nos dois estádios, né? Com o teu Willie David cheio, e depois o nosso Germano Krieger vai estar entupido, né? Porque pela primeira vez o Operário vai decidir mesmo o campeonato dentro do seu estádio. Então tem mais esse detalhe, né? Há muito tempo, assim, em finais interior, claro, né? Mas então são 5 anos e é um palco novo para a finalíssima de campeonato paranaense, né? O estádio Germano Krieger. Você vai de Maringá, então, bora? Maringá. Eu vou de Maringá também, Matheus. Eu vou de empate. Matheus dá um empate. E você, João? Eu vou de 3-2 Maringá. O que você está comendo aí de novo? Aquele mesmo? Não, esse aqui é o... Aí a gente dá uma escapadinha da dieta. Garoto! Garoto! Esse aí... A gente dá uma escapadinha da dieta quando pode e fica tudo certo. Cara, agora cuidado para não escapar muito dessa dieta, hein? Não. Quando você precisa de um remédio, você vai onde comprar, João Matheus? Quando eu preciso de remédio, eu vou na farmácia. Isso. Tem Pringles na farmácia. O que Pringles é, então? É remédio. Exatamente. Fica aí. Tem Pringles e Coca Zero na farmácia. É remédio. Ai. Não leiam aquele livro, né, Bora? A gente leu na faculdade, né? Por Deus, pela Pátria e pela Coca-Cola, lembra? Lembro. Eu devo ter aí em algum lugar do passado, tá aí guardado esse livro. A gente leu na faculdade. Nos tempos em que a faculdade... Agora estamos tudo cabelo branco. Estamos tudo... Nossa Senhora. Mas completando então... do Maringá e Operário, eu acho que vai ser um baita jogo. Não quero que isso se concretize, mas talvez com os ânimos muito exaltados, porque as duas equipes estão com muita vontade e têm muita força. Então pode ser que role uma confusãozinha ou outra ali, mas depende da arbitragem. Se a arbitragem conseguir segurar bem o ânimo dos jogadores, é capaz de rolar tudo bem, ser tudo tranquilo, um jogo de boa. Se não, vai todo mundo com muita vontade, se a arbitragem não segurar, aí dá para contar aí que vai ter 1 ou 2 expulsões aí no jogo. E quem a gente teria para apitar essa final? Essa é a questão. Né? Quem a gente teria? O árbitro do Operário e Londrina quase se lesionou, né, pô? Pô, que momento. Né? Absurdo. Que momento. Vamos ver aqui. Foi a primeira vez que num tempo real eu coloquei lá lesão, árbitro. Olha, Lucas Casagrande, hein? Lucas Casagrande, jovem árbitro na final, hein? Com o Bruno Bosquilha e com o Luiz Henrique Campaione Amadori nas assistências e com o nosso querido personal, o Zé Mendonça da Silva Júnior, como o VAR desse jogo de amanhã. Então, temos aí... Diga. O Bosquilha vai estar na bandeirinha e dentro de campo começou a roubalheira pro Operário. Maringá abre no TJ aí alguma coisa, tem que, pô, não tem como. Não pode. Pessoal da mesma família, da grande família Bosquilha.
Agora, essa família Bosquilha é grande. Vamos lá, então. Segundo jogo. Vamos aqui para perto. Como vocês sabem, nós estamos na onda das finais, estamos mantendo esse ritmo, por isso esse teste é tão espetacular. Avaí e Chapecoense na ida deu 2-2. Matheus Afonso. Avaí. Eu vou de empate, João. Eu sigo com a minha fé em Aleph Manga e Avaí. Eu vou de Chape. Olha aí, ó. Temos agora dúvidas. Outra final, e nós negligenciamos essa final na semana passada. Ceará e Fortaleza. Se não me engano, o jogo de ida, o Ceará ganhou de 1-0, né, Bora? Não lembro se foi 1-0 ou 2-0. Foi Deixa eu 1. ver aqui. Foi 1-0. Foi 1-0? 1-0. Então, Bora. Caraca! O Ceará tá bem, né? Mas E vai jogar em casa. Eu acho que dá empate. Empate, o Bório vai para o primeiro empate. Só para confirmar aqui, né? 1-0. Gol de pênalti do Fernando Sobral. Isso. Prováveis escalações: Ceará, Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni. Fernando Sobral tá cada vez mais jogando para trás, né? É a idade, né? Vai ficando velho, vai vindo para trás, né? Ailon, Fernandinho e Pedro Raul. Pedro Raul, aquele mesmo, né? Chegou bem Raul, lá, inclusive. 3 partidas, 2 gols. Fortaleza, João Ricardo Tinga, Davi Luiz, Gaston Ávila, Diogo Barbosa, Emanuel Martins, Matheus Rosseto, Lucas Sacha, Marinho, Breno Lopes e Lucero. Cara, o Fortaleza tem mais time, eu vou de Fortaleza. Matheus. Eu vou de Fortaleza também. João? Eu vou de Vozão com a força da torcida. Olha aí, ó. Agora começa a diversão. Final do Campeonato Matogrossense. Jesus. Primavera e Cuiabá, João Matheus. A gente entrou no outono, eu acho que Primavera não vai ter nenhuma chance, né? Então... é Cuiabá neles, cara. Eu vou de Mas Cuiabá. agora que estamos no outono, tá mais perto da primavera. A primavera tá chegando, né? Eu vou de Cuiabá também, bora. É o tal famoso Primavera do Leste? Acho que é. Eu vou de Cuiabá, né, cara? Tem que ser o Cuiabá, né? Cuiabá. Adversário da dupla, adversário do trio, né? Adversário do nosso trio na Série B, o Cuiabá. Vamos lá, primeira da final do Pernambucano? Não, primeira, é isso? Retro Esporte? É a primeira. Né? Primeira da final. Mas vão ter que jogar a segunda na quarta, né? Né? Porque final de semana já tem... Já tem Série A, né? Série A? Não, o jogo nem tá marcado. Pernambucano Ixi, também, ó. Maria. Esporte, Matheus Afonso. Esporte e? Retro Esporte. Esporte. Bório? Cara, eu acho que dá empate. Aí, ó. E aí, João? Eu acompanho o Bório no empate. Olha, o primeiro empate do João Mateus em muitos jogos, viu? No ano, você talvez. No ano. Ô, Bório, sobrou para você essa. América de Natal e ABC. Nossa. Eu vou de ABC. Eu também vou de ABC, Matheus. Vou de empate. João? Eu vou de América. Vai de América. Então começa aí, João. Final do Sergipano. Itabaiana e Confiança. Nossa, esse eu acompanhei desde o começo e eu posso dizer que não faço ideia do que vai acontecer. Mas eu acredito que o Confiança tem um nome que ele passa mais, não sei, alguma coisa Confiança, assim, né? Que vai ganhar o jogo. Ai, meu Deus. Eu vou de empate, Bório. Eu vou de Confiança. Matheus? Confiança também. Olha aí. Calma que tem mais. Mas agora voltamos a um momento normal. Matheus, Vitória e Bahia, deu Bahia 2-0 no jogo de ida. Vitória vence. Eu vou de empate, Bório.
Eu vou de Bahia. João? Eu sigo com a vitória do Capitão Nascimento. Vitória do Capitão Nascimento. Matheus, agora é com você. Anápolis e Vila Nova. Meu Primeira Deus. da final do Goiano. Vou de empate. Vou gastar o meu terceiro. Eu também já gastei os 3. Eu vou de Vila. Bório. Eu vou de Anápolis. João. Eu fico com a Nápoles também. Olha aí, ó. Agora sim. Eu vou começar com o João, que é um entretenimento. Souza e Botafogo da Paraíba. Final do Paraibano. Botafogo da Paraíba. Botafogo. É igual o outro Botafogo, só que eles foram no Paint, pegaram o escudo e colocaram a latinha de tinta e pum, vermelho. Para dar um pouquinho de diferente. Eu acredito que o Botafogo tem mais chance, né? Se repetir o co-irmão dele do Rio de Janeiro ali ser campeão, é perfeito. No caso, o co-irmão foi campeão no passado, né? Eu vou, como o jogo é em Souza, eu vou de Souza, Bório. Eu também vou do Dinossauro. E aí, Matheus? Eu vou de Dinossauro também. Eu gosto do símbolo. Matheus, sobrou para você a final do Amazonense. Parintins e Amazonas. Cara, ó, eu li uma notícia final de futebol, hoje. não é do boi, viu? Eu vi uma notícia hoje sobre isso. O Eduardo Barros, que é o treinador do Amazonas, como ele já ganhou o primeiro turno e ele já está garantido na final do Amazonense. Ele final do segundo turno, né? Isso, ele está rodando toda a equipe. O elenco como uma pré-temporada para... Aí, claro, vai jogar as finais para valer, mas... Com o Parintins, né? Porque só pode jogar com o Parintins, afinal. Que seja. Mas pode ser um Manaus. Não pode, né? Se ele ganhar os dois... É verdade. Se ele não ganhar... Dito isso, eu vou de Amazonas. Se ele ganhar o segundo turno, acabou, né? Eu vou de Amazonas, bora. Eu também vou de Amazonas. João. Eu acompanho no Amazonas. A onça é embaçada. Senhores, para o... E agora? O único jogo que não será no final de semana. Carlos Bório, Argentina e Brasil. Ai, meu pai. Cara, é que não joga o Messi, né? Não. Eu vou gastar meu outro empate. Meu último empate. Olha, o Bório gastou empate na última, hein? Eu vou largar a mão. Vou de Brasil, João Matheus. Eu vou ser do contra nessa. Eu acho que, eu já falei aqui antes que nunca que eu apostaria na Argentina contra o Brasil, mas com o time que a gente tá e com o que mostrou de futebol ontem, eu acho difícil de empatar com a Argentina. Então, o empate é uma esperança, mas a derrota para a Argentina é uma realidade. Vai dar Argentina. Eu tô indo pelo coração, Matheus. Eu não tenho mais empate, né? Infelizmente, porque eu acho que vai acabar empatado. Mas, sendo assim, eu vou de Brasil, né, cara? Pô, eu tô com a camisa da seleção brasileira, só apostar na Argentina, aí é loucura. Não, daí a gente ia mandar você para aquela outra turma que usa a camisa da seleção. Que tem um time aqui, né? O Bório já deu, né? Já deu o palpite, eu falei que vai dar Brasil, o Bório Argentina. Ou melhor, o João empate e o João Argentina. E para fechar, João Matheus, eu vou te dar de novo a chance. Grande Prêmio da China. Grande Prêmio da China. Lembrando que o outro eu não pude assistir porque eu não achei correto e sensato eu dormir apenas 2 horas no dia para correr 5 quilômetros no outro dia de manhã. Meu amigo, te vira. Eu achei, a vida é assim. Aqui é trabalho. Aqui é trabalho, já dizia o Muricy. Eu tava lá batendo palma para a primeira-dama. Então, isso que importa. Acordei cedo do mesmo jeito. Mas eu vou confiar, até porque o sprint, né, saiu hoje e o Lewis Hamilton fez o melhor tempo, bateu recorde e tudo mais, então eu vou acreditar que o Hamilton tem uma chance melhor nesse GP da China.
Eu vou deixar por último, porque como eu acertei, eu vou ser o último dessa vez. Bora. Eu vou de Verstappen. Cara, eu vou de Lando Norris. Então eu vou de Oscar Piastri, né? Então, Porque, eu pensei que ia sobrar o Lando Norris de novo para mim, mas não sobrou. Então eu vou de Oscar. porque Não. o anterior, o meu, não chegou nem a largar, né? É verdade. Isso bateu na volta da apresentação. Eu fui de Leclerc também, meu Deus, ficou lá atrás as Ferraris. Mas eu assisti a corrida. Não ia correr no outro dia de manhã, né? Não, Mas e o Bortoleto, já que você é o nosso. O Bortoleto, junto com todos os novatos, não terminou a prova. Acabou batendo, mas na sprint ficou novamente na frente do Hülkenberg e vai largar em 14º, meia-noite de hoje. Ou de amanhã, né? Como você... às 11h59 de hoje. Para ficar certo, para não confundir ninguém. Então tem a largada da sprint, eu acho que 3h30 da manhã a classificação da corrida e amanhã a corrida de sábado para domingo a 4 horas da manhã, né? Esses horários é de matar. 4 da manhã? 4 da Eu manhã. acho. 4 da manhã. A largada. depois- Quer dizer, dá para ir, então. Dá para meter um Rafinha, então. Dá. Dá. Fazer aquele jogo do. E quando do que Bayern. quando que é o outro jogo, Palmeiras e Corinthians? Na quinta? Na quinta. Nós vamos já ter vamos falar sobre ele. Mas vamos lá, ó. A próxima corrida é 4 da manhã, né? Sábado para domingo. Aí tem o GP do Japão, que aí é dia 6 de abril, mas larga as 2. Esse é mais fácil de acompanhar. E aí o Bahrein já é meio-dia, já dá para todo mundo acompanhar numa tranquilidade maior. Vamos lá, então, gente. Depois de falarmos das nossas apostas, o teste 32 foi um teste que provocou mudanças, hein? Provocou mudanças. Eu terminei em último com 3 acertos. Eu consegui acertar 2 jogos de 12 e acertar o cara que ganhou a corrida. Olha que beleza. Meu Deus! O Bório foi o 4º colocado com 4. Olha o João Matheus. O João foi o 3º com 5. Olha ele. Fala dele. Viu? Quando eu quero Pelo jogar entretenimento. né? Quando o entretenimento joga sério, fica triste. Porque não comemora. O Ricardo foi o 2º com 6 pontos e o Matheus ganhou com 7 pontos. O teste da semana passada. Com isso, o João Matheus agora tem 32 pontos no acumulado desse ano. O Bório está com 38. O Ricardo está com 41. Eu estou com 43. E o Matheus é o novo líder com 45 pontos. Louco! Já não cai. Já não cai para a segundona. 45 é o número mágico. Atingiu o número mágico. Agora, se a gente for chegar somando ano passado e esse ano, o Ricardo, nesse momento, tem 106 pontos. O João Matheus tem 74 pontos. Olha aí. Já é campeão brasileiro. O Matheus tem 93 pontos. Olha aí. O Bório tem... volta aqui que eu perdi a conta. O Bório tem 93 pontos. Empatados. E eu tenho 97 pontos. Então, no lado geral, o Ricardo ainda tem uma boa vantagem. Meninos, semana que vem tem mais então, né? Um beijo pro gordo. Um abraço.